Meus cumprimentos a todos que nos assistem. Nós estamos aqui mais uma vez para uma entrevista, hoje com o colega José Guido Figueiredo Neves, engenheiro civil, não é isso? Uhum. 57. Ex-aluno formado em 57. 57. Bom, esse programa é um programa patrocinado pelo CREA-MG, é a terceira edição e veio de uma ideia aqui, de muita prosa que nós temos aqui nas reuniões da diretoria. Um colega nosso que eu faço questão de destacar, que vai ser entrevistado, o José Geraldo Dirceu de Oliveira, estará presente aqui na terça-feira. G? Exatamente. GDO? GDO, exatamente. Ele vem cá terça-feira que vem? Na terça-feira ele virá para ser entrevistado. Esperamos. É mesmo? Então, por tudo isso, ele narrava bons casos Nossa aqui. Senhora. E aquilo, eu ficava muito interessado nos casos que o Geraldo Dirceu narrava aqui. Bom, na sequência, eu tinha sempre aquela ideia, vamos fazer temos que registrar isso, gravar isso. E o CREA patrocina a associação, dá esse tipo de apoio, nós montamos esse projeto, a história da engenharia narrada pelos ex-alunos. E é por isso que nós estamos aqui e vamos escutá-lo. E você é muito bem-vindo, viu, Guido? Obrigado. Hoje já descobrimos uma proximidade parentesca, então, e nós contamos também com a presença da Consuelo Máximo, e que amiga antiga, amiga de você há muito tempo, né? e ela falava de você, mal sabia eu que você é filho de uma grande amiga da minha família. Então, você é muito bem-vindo sempre. Obrigado. Né? Então, Guido, nós temos aqui uma tendência a dar uma direção na entrevista, então nós começamos pela infância, pela juventude, origem, onde você nasceu, o que o trouxe de onde você veio, como é o seu histórico com família, e até chegar em Belo Horizonte, ok? Tá, ok. Então você fique à vontade para expor da forma como você quiser. Meu pai é José Zucchi Figueiredo Neves, que estudou em Ouro Preto, formado lá em 1922. Aí ele namorou-se da mamãe Vitória, que morava em Ouro Preto, que era da família libanesa. E aí, com muita interferência do padre João Castilho, o senhor João Castilho, que era o vice-prefeito da cidade, praticamente, ou o prefeito real, ele deu a bênção para poder a Vitória se casar com Zucchi, porque os libaneses não aceitavam de jeito nenhum de casar filhas com os brasileiros, não. É? 1925, Ouro Preto. Nossa. Então, papai então foi formado em Ouro Preto em 22, engenheiro de Mídia Civil. Trabalhou muitos anos, tanto em estradas como negócio de obra do Estado, porque o Estado nessa época tinha um sistema de Secretaria de Aviação, de obras públicas, elas punham dinheiro na mão do engenheiro e ele ia para o caso de Oliveira, foi para Oliveira, lá ele ficou uns 5 ou 6, 7 anos fazendo grupo escolar, fórum, pontes, hospital, entendeu? Era esse tipo. Então ele era um cara muito religioso, católico desses quase comunhão diária, mamãe da mesma forma, e então nós temos todos os filhos de Ouro Preto. Somos 8 irmãos. Paulo Zucchi é meu irmão, não sei se conheceu ele. Era engenheiro arquiteto, morreu tem uns 2 anos. E aí, então lá em Ouro Preto, nós viemos para cá. Vocês ficaram lá até quando? Você veio Eu fiquei até... O que é papai? O papai trabalhava em Oliveira, mas Oliveira e outras criadas. Então a mamãe ficava, tinha neném, ficava em Ouro Preto, depois de uns 3, 4, 5 meses, aí ela ia ficar junto com o papai, já por diante, entendeu? Então, depois de um certo tempo, mudou-se então para Belo Horizonte, porque nós tínhamos lá em Ouro Preto a mineração do gambá, que era de pirita, que meu avô, com outro sócio que exploravam, e eles, na época da guerra, em 43, o Getúlio desapropriou motivos de segurança. Então, terminados aí, então a família toda veio para Belo Horizonte. Então, até então, a gente morava muito em Ouro Preto, os tios. Mas meus tios estão formados em medicina, 2 ou 3, 2, odontologia outro, e assim por diante, entendeu? Então, no fundo, a família toda veio para cá e aí se estabeleceu e deu igual. O que mais?
Nasci em 33, lá em Ouro Preto. Veio para cá quando? Em que ano? Vim para cá, mamãe veio em 1940 mais ou menos. Certo. E aí eu fiz grupo escolar aqui em Belo Horizonte. Depois fui fazer Dom Bosco em Cachoeiro do Campo, ginásio. Depois vim para Belo Horizonte. Entrei no estadual de quarto ano em diante, estadual, com mais o científico, que era o espetáculo estadual, era Era um uma espetáculo. universidade fantástica. Formei e entrei na engenharia. Nós éramos uma turma de 25 formandos, 28 formando no estadual. Nós passamos 22 na engenharia, 3 na medicina e um outro restante, acho que foi para São Paulo, mexeu com o negócio de aeronáutica. ITA, alguma coisa que estava começando, uma coisa assim. Cabe destacar, né, Guido, o que era o Colégio Estadual Central naquela época, né? A qualidade do ensino e como ele dava essa segurança para o estudante, né? Para dar continuidade em escola pública. Isso é inacreditável. Eu não sei se é possível resgatar essa confiança e essa qualidade de ensino, mas é notável, né? Era um professorado do estadual nessa época, todo ele de professores de catedráticos de escola superior. Então era todo o Rui Cunha, a Beatriz, o João Martins, e assim por diante, que era um professor, Murar. Então vinha, Rui Cunha era gente demais, de muito nível. Era um espetáculo, estava um espetáculo. Então eu estudei no estadual, né, fiz o científico. Nessa época do científico eu já tinha meu padrinho, Jacó, tinha me arranjado, não, você precisa arranjar um emprego, Vitória, precisa de sua ajuda. Então, né? Então, no primeiro científico, eu comecei a trabalhar no Banco da Lavoura, como boy, com o diretor Zé Gonçalves. Fiquei 2 anos e meio lá, fazendo científico estadual. No Banco da Lavoura. Aí, eu, no terceiro ano, parei para poder preparar para o vestibular. Então, fiz o terceiro ano, passei direto no vestibular. Nós éramos, como te falei, 22 colegas que tinham passado. Aí fizemos engenharia. E o tempo todo da engenharia que eu fiz, foi todo ele vivido no DR. Eu ia todos os dias sair daqui lá do almoço, a pé para Andradas, ia lá, comia na cooperativa do DR, trabalhava a tarde toda. Isso 5 anos. Você perdeu o pai muito novo também. Perdi, eu tinha 7 anos. 7 anos. Então, fala um pouco sobre o DR, eu fiquei curioso. É. Você estagiou lá e tinha 5 anos. refeições lá do interior? Tinha. O DR tinha cooperativa lá no andar térreo. Ainda tem, né? Não acredito, não tem lado mais. Tinha cooperativa, então a gente, os funcionários poderiam almoçar lá. Então eu saía da escola aqui, andava pela rua aqui, ó, pertinho, né? Chegava lá, sentava, almoçava na cooperativa, trabalhava a tarde toda. Nessa época, essa cooperativa era do lado esquerdo, que segue na Não, o restaurante da cooperativa não era isolado, não. O restaurante da cooperativa era no próprio prédio do DR, Certo. na parte térrea, à direita. Mas aquele prédio ainda não existia, aquele prédio do DR. Não. Não, né? Ele tinha o antigo ali na esquina e aí fizeram o grandão. Ah, tá. Né? Aí eu fizemos esse curso, trabalhando nesse período todo. Esse período para mim foi muito rico, porque eu sempre já era inquieto e gostava muito de realizar coisas. Então, no tempo da escola, eu tinha escola, tinha o DR à tarde, e fui mexer com a FUB 2 anos, diretor da FUB, junto com o Belém, com o Tasso, todos dois, um secretário e outro tesoureiro. Mexi com o DCE, mexi com a chefe de turma, fui chefe de turma do primeiro até o 5º ano, comissão de discussão Europa, comissão de formatura, era... Sempre líder. Eu me movimentava muito. E gostava, né? Então foi um período de, assim... Aí tem mais um detalhe interessante, que eu lembro aqui agora. No 3º ano, o Ticamil... Senta aqui conosco, nos dê a honra da sua presença. Você. Anunciando aqui para quem está nos assistindo, o outro colega, Sérgio Arthur Diniz, vai participar da entrevista, que acabou de chegar. Durante um ano e meio, dá aula lá no Colégio Sacaqué de Marri. Eu fui lá, dei aula de matemática e de geometria. Tinha DR, tinha escola e ainda era professor. Escola, 2 vezes por semana, no horário de 9 às 10 da manhã, ia lá de bonde, vai chegar lá dar aula. Ele já, pelo que eu me lembro, o Camil morava lá perto desse colégio, né? E ele já morava lá nessa época?
Ele já morava lá e Edson Caminha era um líder religioso da Igreja Católica, Sim, né? muito. Então ele, com isso, O ele... líder religioso e da família É, também. também. Ele articulava É. as relações familiares. Exatamente. Então ele me deu aval. Não grito, pode. É, porque colégio de freira, mas de ele moças, não lembrava, só moças, era... Isso. é. Então assim foi feita a escola de engenharia, o tempo todo trabalhando com o DR. Lá no DR eu trabalhei em vários setores, depois que eu quis fazer e deu certo. Ah, Eu trabalhei muito com o Euler e com o Zé Geraldo e com o Birra lá no Laboratório de Solos. sim. Trabalhei muito na construção com o Rafael e o João Batista. Trabalhei muito com eles. Então, eu aproveitei os 5 anos para poder desenvolver várias faces do DR e tal. Aí eu me formei. Tá rápido demais ou não tá bom? Tá ótimo. Me Pode formei e fui designado pelo Randolfo, gentilmente, no dia do meu baile de formatura, ele me mandou eu ir para Poços de Caldas. Eu não dancei meu baile de formatura. Não, no dia 22 de dezembro, não dancei. Fui para Poços de Caldas. Ele era muito mal-humorado. Diretor dele, É. É pai do amigo de vocês aí, o Trindade, morreu já. Agora. Esqueci agora. Aham. Mas aí fui para lá, fiquei lá na UDR lá até maio, e eu me achei assim, altamente desligado, sem fazer nada. Muito desperdiçado. Fiquei mesmo 5 meses lá desperdiçado. A única coisa que me atraiu na época foi porque eu comecei a fiscalizar a CESA, que era nova ainda, com graça como engenheiro. Então ficamos muito amigos, só isso. Então aí eu aprendi para orientação ali no campo. Sei lá. Não. Não. CESA é do Raimundo Sabino. Raimundo Sabino. E o Lincoln. O Levino Graça era outro. Mercadante. Era outro. E aí, quando chegou em maio, eu falei com o Wilson Torres, que é chefe de residência, ó, tchau. É mesmo. Ah, não pode, que tal, você que me deu bronca um dia inteiro, falou que eu tinha que vir aqui para poder sair com o Randolfo me autorizando. Eu falei, eu vou. Vim aqui, conversei com o Randolfo, falei com ele, você vai Vitória, o Zuquinho, tudo amigo de Ouro Preto, me xingou de tudo quanto é nome, ele era desbocado para dizer que não adianta. Graças a Deus saí, 3 dias depois, 3 dias exatamente depois, o Gil César. Gil, que era meu colega, me ligou, tinha avisado ele, Moreirinha, aquele pessoal todo que estava aqui, me avisou, olha, tem uma vaga de engenheiro na mineira de obras, do Arcílio Garzon e do Flávio Machado. Olha, eu conheci muito o Arcílio já. Eu peguei, no dia seguinte, fui entrevistar com eles, me agarraram. Fiquei 2 anos e meio, com uma mineira de obras. Companhia Mineira de Obras. Você pode falar um pouco sobre ela, Guido? Posso. Que era a Companhia Mineira de Obras. Companhia Mineira de Obras era uma empresa. Primeira vez que eu ouço falar, tá? Hein? Primeira vez que eu ouço falar. A Companhia Mineira de Obras era do Arcílio Garzon e do Flávio Machado. O Arcílio era um comercial, era político, tinha muitas relações, e o Flávio Machado era o dinheiro que tocava a empresa. É uma empresa que eu trabalhei nela 2 anos e meio, lá no Espírito Santo, fazendo a BR-381, que está o nome hoje. Saí de Vitória para Marechal Floriano, vim para cá, uma serra pesadíssima, eu trabalhei lá 2 anos e quase meio, tirando centenas de milhares de pedra. Foi um troço louco. Na área do Espírito Santo. Num trecho de 20 quilômetros, 25 quilômetros. Muita pedra, subindo da serra toda do Jucuri para você chegar em Domingo Martins. E aí, fiquei lá esses 2 anos e meio. E conheceu Inês? Não, já tinha conhecido Inês aqui no 3º ano da escola. Mesmo? Voltando no tempo, conheci ela aqui. Inês era minha vizinha. Porque é a família do Espírito Santo. Mas morava aqui do lado, perto dele ali. O Consuelo Inês era vizinha do Nilton, que morreu agora. Era a casa da esquina, a casa da Inês, a casa do Nilton. Exatamente. Isso mesmo. E o Paulo Nilton, morreu agora esses dias. Sabe? Isso, exatamente. Mas a obra lá da Estrada do Espírito Santo com muita terra, muita pedra. Muito pesado, etc. Mas quando chegou, quando terminou, a Companhia Mineira de Obras fez uma dessas burrices que jamais na minha vida profissional ou de empresário eu fiz.
terminou, ele não tinha nenhuma visão dentro de 6 meses para ter alguma obra do INR, porque era um filme menor, né? Sérgio, passa para ele, por favor. Ah, Me Sabe pra dispensou tranquilamente. O Yuri? ah, Me dispensou. ah, Você pega um cara de 2 anos e meio que trabalhava feito um louco, produzia para burro. E olha que me pagaram bem demais, hein? ah, Me liberaram. Ah, é? Aí cheguei aqui em Belo Horizonte, na casa da Pensão Ideal, com a Inês, na casa aham. da sogra e a sogra. Já era casado? Já era casado, tinha a Suzane. Ah, Então, chegado em casa aqui, fiquei aqui na casa dele, do meu sogro. Aí eu conversei, lá conversa na casa dele. O Roque, meu cunhado, e o Carlos Alberto, meu cunhado, ah, eram 2 economistas formados naquele ano passado. Me perguntaram, você não quer pensar em fazer uma empresa de engenharia, não? ah, E aí, conversando com você, falei, olha, eu tenho uma filha, eu tenho responsabilidade. Não, você não tem perigo não. Você tem que falar desde o início. Eu falei, não tem capital, tem 2 anos e meio de formado. Né? Falei, não, você entra aí com o trabalho, você vai procurando capital, o trabalho e tal. E aí entrei e fiz. Ah, e tem que conseguir a obra também. Consegui a obra, fazer a obra, para então integralizar a sua parte. Aí eu peguei da construção pioneira a rede de esgoto do PIC, que era da barragem até o PIC. Uma rede de 40, rodeando toda a lagoa até chegar no PIC. Depois lá no PIC, com o Gil, que era o Gil de lá, ainda peguei toda a parte da drenagem do PIC, drenagem de esgoto. Então eu trabalhei 6 meses, feito um alucinado, louco, de 6 horas da manhã até 7, 8, 9 horas da noite. início de firma, né? No dia 31, o Juscelino inaugurou o PIC. E aí eu dei uma relaxada. E aí eu tinha integralizado o meu capital na empresa. Ah. E aí, daí os 3 nós continuamos. E o Carlos Alberto e o Roque eram economistas? Economista. Eu achei que o Roque fosse engenheiro, não. Não, economista. Aham. Então, assim foi esse período. Lá na Consulap, nós formamos essa empresa em 60, que ela já tem 62 anos. Nós 3 sempre, o Roque faleceu tem 14 anos. E sempre fomos, durante 40 anos, 40? Uns 40. Nós assinamos individualmente pela empresa, É. pela prova de confiança. Qualquer um de nós 3 poderia assinar contrato, financiamento, tudo sozinho, durante os primeiros 40 anos. Depois que com Os filhos. com Dom Cabral, esse pessoal luciano, não, por mais que você tenha confiança, vocês têm que fazer de outra forma. E aí foi feito. Bom, a AP hoje está com 63 anos, depois dessa criação, 2 economistas e 1 civil. E você na APIA hoje é do conselho? Já há muitos anos, né? Nós somos conselheiros. Deixa eu te falar aqui, você vai ver aqui, ó. Sociedade limitada com percentagens iguais. Hoje está só eu, Carlos Alberto eu, Carlos Alberto, que o Roque faleceu de 2016. Então sempre foi desse nível que eu te falei, de confiança absoluta. Então sempre nós 3 produzimos aquilo que esperávamos do sócio. Então, o sucesso até hoje é por causa desse tipo de coisa. O que você perguntou, Felipe? E hoje como está a constituição da... Não, com o tempo, quando chegou em 1993, o Antônio Augusto Lopes Cansado e o Jorge Leonardo Lopes Cansado, que eram meus primos, tios dela, eles eram engenheiros nossos desde 70. Então, quando chegou em 93, eles saíram os 2 juntos. Eram diretores adjuntos, os 2 saíram juntos. Mas não quiseram formar firma de fora, não, porque de novo continuar a vida, cada um ao seu jeito. E de 93 para frente, nós pegamos o Eduardo Preste, meu filho, o Figueiredo Neves, e mais o Ricardo Carlos Alberto, esses 2, então eles entraram como diretores. Vocês 3 eram contemporâneos de escola? Eu formei em 57, eles formaram em 60. E hoje... Então, você teve uma trajetória
inicialmente DR, a Companhia Mineira de Obras, Obras, depois a empresa própria, construtora a empresa Ápia, própria Ápia. Ah, que continua até hoje, fez 62 já anos. e a perfil Ápia, que fala um nasceu. pouco da Ápia, de obras de Ápia. A Ápia hoje é conceituada, é uma Ah, firma. tem muito, ela hoje, ela hoje é A primeira obra, então, da Ápia foi essa rede No pique. do Pique. do pique. Aí não fala um pouco. Subempreitada do Levino Castilho. Aham, É? Foi essa. E aí, nós começamos a fazer esse subempreitado na Pampulha, com fiscalização da prefeitura. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui muito fácil de entrar nos ambientes, né? Então, eu entrei na prefeitura, comecei a me relacionar e não parei mais. Aí, nós fizemos uma dezena, aí nós entramos na empresa e fizemos uma quantidade de canalizações em Belo Horizonte. Nós fizemos ali a Professor Moraes toda, a Fospena toda, que hoje está fechada, por dentro do parque todo até cair na rua. Fizemos Pedro II, fizemos a Maria de Disseu, que vinha lá do São Bento, enorme, um pedaço de São Paulo, a Cachoeirinha. Aí foi. As Um canalizações. monte, tempo do Carone, tempo do seguinte, ele que era, depois dele. Souza Lima, Piero Sete, fizemos muitas obras. O projeto das canalizações, a Ápia fazia ou só executava? Era uma coisa muito primária. É bom você tocar, você como engenheiro, é bom você focar isso. A gente sempre vai atrás, né? Então vamos embora aí. A primeira obra, as primeiras obras que nós fizemos de canalização em Belo Horizonte, eram formas normais, as paredes eram de 40 a 50 centímetros de largura, e era concreto 1, 4, 8, às vezes 136, com 30% de pedra de mão. E hoje isso é impossível. Não, isso aí depois dos 10, 15 anos, o Silvio Berg, na formação da Sudecap, o Silvio Berg introduziu a estrutura de canalizações armada. Então não era armado. 20, 25 centímetros de largura. Era 40. Com pedra de mão, De mão. Uma barbaridade. Eu tive um acidente, inclusive, muito seríssimo uma vez, que é bom registrar. Quando eu estava fazendo na Afonso Pena, fazendo um traçado novo, ali do Tiradentes para cima. Eu me lembro dessa obra. Me lembro dela. Isso foi na década de 70, não foi? Desse fechamento. Era Aí. aberto. Foi sim, eu me lembro dessa obra. Ali, aquele trecho ali do distrito da polícia ali até a Bernardo Monteiro, aquele trecho ali da subida, de repente, de madrugada, me chamaram em casa, as águas tinham chovido demais descendo para os Moraes, então ela chegou na Afonso Pena, eu estava num desnível entre o novo e o velho, ali em frente do distrito. E aí, rebentou a Afonso Pena de passeio a passeio, meio fio, o buraco. Não. Eu cheguei lá de manhã cedo, 4h30, que o Virgínia me ligou, fiquei horrorizado, quase que entrei em pânico. E aí eu fiquei na cidade do banquinho ali, tomando pervertina. Ele não mapa para fazer prova? Era pervertido, sim, para ele poder ficar acordado. E aí veio prefeitura, nosso pessoal da APA, que era pouco ainda, pessoal da Polícia Militar e pessoal do Exército, do 12. Todo mundo para trabalhar na Afonso Pena, porque o buraco pegou do passeio de cá, passeio de lá. Tá lá, você passa hoje, você vê a trinca. É só uma curiosidade, Guido. Eu trabalhei com uma obra de canalização. Eu também tive 2 empregos quando eu formei e decidi que nos 2 empregos eu não tinha perfil para ser empregado. Aí, uma delas, no segundo, eu fiz uma canalização na rua Paru. Paru, eu conheço de nome. Ali na Renascença. E era uma canalização já com concreto armado, com aquele berço, toda aquela drenagem, aquela preparação toda. E era mês de setembro, imagina. 79, choveu demais. Canalização com bate-estaques em mês de setembro. Então eu tomei pavor de chuva. Eu não deixei escutar barulho de chuva, porque eu não dormia. Era tanta responsabilidade com os equipamentos à beira, a avenida sanitária, cota mais baixa, e muita chuva, e trabalhando, e com medições e tudo mais. Então foi muito. Não gosto de chuva.
Se É um tiver barulho de chuva, eu fico nervoso. Eu, durante muitos anos, fiquei assim com você. Não, eu continuo. Eu chego a tampar os ouvidos com barulho de chuva, porque eu lembrava das obras em período de chuva. E a gente só trabalhava no leito do córrego, né? Exatamente, a situação era drástica. Eu estou lembrando desse caso seu aí, esse seu é mais traumático. Mas tá lá a marca da trinca na pista. Mas que não sabe, eu tenho que ir seguindo mais ou menos, vocês têm que me avisar aí. Tá, então, Da Ápia, conta da Ápia. A crescimento você da também fez a Ápia. canalização da Pedro II? Da Pedro II, eu fiz um Também tinha um pedaço. canal ali. Eu fiz um pedaço ali embaixo, era Olivio, eu e a Minas Sul. Ali, quase chegando no lugar onde você sai da Pedro II e entra para a direita ali, Eu no vi viaduto. toda essa Minas canalização. Sul era o Herbert. É do Roberto Maria. Lobato. Roberto Lobato. É, Olivio é do José Adolfo Gel. Ah, Essas canalizações eram todos abertos, né? Hoje é totalmente questionável essa questão de fechar canais. Nós fechamos tudo. Naquela época era normal, vamos fechar tudo. Fechar Não fecharam a professor Errado. Moraes, exatamente. Depois ficou a São pronto. Paulo, a professor Moraes, a Afonso Pena, a Pedro A II, Prudente. A a Cachoeirinha. Prudente também. Prudente. É isso mesmo. É. Isso depois, eu lembro depois, eu fiz muitas canalizações na prefeitura, lá em Patinga, uns 20 anos depois, e lá eu falava ao pessoal, gente, não fecha, não. Né? Eles mantiveram eles abertos. Só uns, só que eles fecharam. Está diretamente ligado ao traçado da cidade, né? Se traçou errado, tem que analisar. Então, o erro não era de quem canalizava, e sim de quem traçou as vias, né? É interessante isso. Você vê que a canalização do Córrego da Serra, que descia lá onde é hoje o Bairro Mancabeiras, né? Ali é tudo a mata do palácio, né? Da rua ali, da praça ali para cima, tudo era mata. Mata. Sabia disso? Não, ali era fechado, né? Até a Praça do... Da Avenida Bandeirantes para cima ali, tudo era Era mata, fechado. fechado do palácio. É. Quando veio Israel fez o que ele fez? Criou o Codeub e fez um loteamento para fazer dinheiro do Estado, fez o loteamento todo que é hoje o Mangabeira. Foi no início da década de 70, não foi? 70, exatamente. Eu me lembro que ali seria a Catedral de Belo Horizonte, na Praça Milton Campos. Seria. A área era para ser a Catedral de Belo Horizonte. Foi feita a parte de baixo toda. Fizeram a fundação da Pode Catedral? baixo. Não. Inacreditável. Tem a cripta lá embaixo. Eu assisti missa na cripta. Inacreditável. Isso é memorável, viu? Muito bom você ter lembrado É disso. Na interessante cripta, isso. na construção da cripta, quando ela ainda aberta, a Igreja de Santana fazia missa no domingo lá. É mesmo? Depois Olha. enterraram tudo. Ah, E abriram o fosso para cima. Né? E essa memória está aí, né? Bom, mas esse padrão adotado, ele aconteceu a partir de que época? Porque a Quando a entrada... prefeitura começou a fazer canalizações, que foi na década de Aí ela criou esse padrão com o armado, concreto armado. Nessa época, a prefeitura é tão despreparada, em tese, assim, sem querer censurar, ela fazia que fazia o projeto era só um cara da prefeitura, era o Hélio de Paula. E ele que fez a seção transversal da galeria da Professor Moraes, que nós fizemos, e me deu o nível da galeria, com caimento mínimo na Professor Moraes. Lembro que era 0,1, 0,2%. Tanto é que deposita um pouco de dinheiro ainda no fundo. Pois é, inacreditável isso, né? Não tem... Esse foi o início. Depois, com a criação da Sudecap, e o Silvio Bérico e o Elmo Junqueira Lopes, eles começaram a fazer, então, a seção transversal toda aí, estruturada, parede de 20, armado, igual o DNS fazia na época. Eu fiz vários para o DNS na época, fazia assim. Bom, mas aí, E na verdade... você também foi líder de sindical e isso trabalhava depois, aí igual o chefe aí, ó. Várias e várias ocupações na vida. Cicepote. Porque a gente me mostrava que tinha essa atividade, era mais trabalhado do que liderar de fato, né? Mais trabalho. Então, no tempo da escola já era chefe de turma, no tempo de matura, nós todos, na FUG com o Giguro, no DCE com o Lauro Guerra, e depois formado e tal, quando eu vim para o Belo Horizonte ficar aqui, aí começamos a fazer toda essa... Essa relação aqui na escola, que nós pulamos um pouco, que você entrou na questão da sua trajetória profissional, que foi muita surpresa para nós, a relação aqui na escola, em que você atuou junto a grêmios, é isso mesmo?
No tempo da escola, eu atuei pouco aqui dentro da escola. Essa relação com os colegas, Agora é total. Já total, essa eu amizade. conheço todos os meus colegas de turma pessoalmente. Você mantém essa relação? Tem uma relação, Entendeu? está lá em cima da mesa agora. Relação atualizada, com nome de mulher, com telefones, e-mails. Eu tenho isso já desde os 10 anos de formado. Atualmente está em cima da minha mesa porque ainda restam uns 15 ou 20 ainda da turma. Da turma. Estava atualizando. Mas eu faço, todos os anos, eu faço e convido o pessoal para o almoço lá no Minas 2. Os últimos têm sido de 13, 14, 15, 16, em Belo Horizonte. Tirando aí os doentes, os falecidos e os que moram fora, né? Mas sempre fiz. Não deixo de fazer em junho. Sua turma original era de quantos alunos? Ah, A sua turma eu da escola? 93 colegas. 93? É. Tá. É uma grande. A nossa tinha 107. Para conseguir fazer a festa de 57 anos, para conseguir 20 casais foi um custo. É. Porque muita gente já morreu e muitos estão doentes, principalmente com Alzheimer e Parkinson. É. É, Seus colegas? meus colegas. Meus também. É? É. Meus também. Então, É. ainda bem que a gente batalha, né? Mas, não, a gente está aí firme, Nessa memória, apertando eu os sou parafusos curioso que com uma precisar. coisa. É. No meu tempo, quando eu formei, em 78, tem 45 anos apenas, perto de vocês, né? Nós tínhamos uma tradição, um coquetel antes da formatura, isso era curioso. Criaram a formatura tradicional, tinha um coquetel, tinha um baile. Isso já acontecia no passado, porque esse coquetel era na Sociedade Mineira de Engenheiros, ali atrás do Automóvel Clube. Do coquetel, Isso era tradicional, esse Era coquetel era assim tradicional. mesmo. a minha Era. turma eu fiz. Tinha uma missa também. Tinha missa. Claro. Missa, É. a graduação, também, o né? coquetel e o tivemos. baile. Era assim. É. Esse Boa Viagem, geralmente em Lourdes, Boa Viagem ou Lourdes. Tinha uma festa lá a gente fazia lá a minha turma mesmo, lá no DCE da Rua Gonçalves Dias, nós fazíamos todo esse coquetel que você falou aí No agora. DCE da Gonçalves Dias. Já era Gonçalves Dias, né? Foi na O época. prédio já era aquele ali? Não, aquele Era, quando eu estava no depois, terceiro ano né? da escola, com o Lauro Guerra, fizemos ali, ele construiu dinheiro do Juscelino, no Estado, da loteria, ele fez aquela série. Aquela construção é dessa época? Dessa época. Realmente, Moderna você falou para essa é, época, né? dessa Era bem época. moderna. E hoje é o Cine Belas Artes, né? Hoje assim, É, Belas Artes. é. E você no Cicepote foi presidente? Depois, né? Você entendeu? Depois conto. Vou tentar lembrar. Não, o CICEPOD vamos dizer assim, quando mais ou menos em 1967, nós começamos a ficar, nós empreiteiros, começamos a reclamar um pouco, ou muito, porque todas as empresas de construção aqui de Minas, eles eram afiliados ao Sindicom, que era no Rio, que era o Sindicato Nacional. Então, a gente ficava muito mal assistido. Então, o Nilton Cavalieri, pai do Sérgio, que era presidente do Sindicato de São Paulo, Sindicato da Construção Civil de São Paulo, também o nome lá era CICEPOT, ele criou lá o CICEPOT em São Paulo. Então, quando eu era junto com o Marcos aqui no início, era a Associação dos Empreiteiros, inicialmente, com Herbert Engler, Marcos, eu, Marcos Santana? Santana, eu. Então, nós tivemos a ideia de até foi o Marcos que foi. O Marcos foi a São Paulo, bateu um papo com o Nilton Cavalieri e trouxe toda essa ideia de criação dos sindicatos e tal. Então, nós formamos uma associação, evoluímos segundo as leis trabalhistas, 3, 4 anos depois, passamos então para o sindicato, que é hoje, até hoje PV, né? Isso foi O primeiro presidente foi o Zé Você Santana. lembra a data Foi. da criação do O Herbert CICEPOT? Engler, nós não. O Herbert Engler era presidente da associação. Depois dele deu o Zé Salazar da Terpa, em 70 e 80? Não, 77, por sinal. E aí, o Zé Salazar ficou 2 mandatos, com o Marcos como tesoureiro e eu como secretário. Logo em seguida o Marcos entrou, ficou 2 mandatos, 1,5. Aí eu entrei, fiquei 1 mandato e complementando do Marcos. Já terminou, meu período terminou em 85. Aí continua a turma toda, está todo mundo hoje no conselho, né?
Você continua no conselho? Continua o conselho. O CCEPOT tem o conselho, hoje nós devemos ter uns 8 conselheiros, os que foram ex-presidentes. E tem também sempre 2 que são eleitos nas eleições como conselheiro. O Félix é um deles, Félix. o outro que é menino da Brasil, como é que chama? Uma praça, eu esqueço o nome dele. O Emir foi presidente, Emir foi meu Não, colega. esses aí todos foram presidentes, né? Emir foi meu colega. Para quem está assistindo, é bom você falar a sigla CCEPOT, o nome completo. Sindicato da Indústria Construção Pesada, Exatamente. que é o nome desse tamanho. E o Sinduscom ainda continua com Construção Civil. da Construção Civil. E foi criado depois, na época depois, a ENEOR Federal, englobando as empresas todas que prestavam serviços de construções rodoviárias nacionais. Marcos até foi presidente. Nós fomos fundadores, depois ele foi presidente de 1 ou 2 mesmo. E depois a CEBIC também. Que a CEBIC também, o Maurício Rosco foi presidente aqui durante 1 ou 2 mandatos, e depois também o Marcos foi presidente também lá. Marcos Santana. Neto Santana. E que esteve aqui conosco. Tem um deles que foi meu colega, o mais recente, eu esqueci o nome dele, e árabe também. Ah, é? Eu estou me esquecendo. Ô Guido, eu vou te fazer uma pergunta aqui, depois você continua no seu roteiro aí. Hoje nós estamos com um problema de mercado aí totalmente diferente. O perfil hoje do engenheiro é outro, nós estávamos discutindo isso aqui ontem em uma entrevista, porque os alunos saem da escola de engenharia, já mudou. Na época, há um tempo atrás, ele saía com um bendito currículo, né? Que tinha um formato que hoje é totalmente diferenciado, e ele buscava uma atividade em que ele trabalhava como contratado. Isso não está acontecendo mais. Não acontece porque no Estado, o Estado não contrata engenheiros mais, ele contrata analistas. Isso está sendo um problema sério. Luiz Gonzaga, do DR, muito preocupado com isso, nós atuamos muito nessa questão, junto à Assembleia, ao CREA. Então, os engenheiros não são contratados na rede pública como engenheiros, são contratados como analistas. É uma forma de criar uma condição mais favorável para a instituição, porque existe uma exigência mínima de contratação, então eles saem dessa, a alternativa que eles criaram foi essa. Isso é triste, está em discussão, mas nada se resolve. Também tem a 8666, que criou mais uma outra situação de constrangimento para a engenharia, em que você retira o profissional pela qualidade do trabalho que ele faz e coloca ele em um comércio de prestação de serviços. Se você não aceitar, pela questão do critério quase que pré-estabelecido, que é o critério do valor, então você subtrai o critério da qualidade da competência. Então criaram mecanismos jurídicos para isso, que são os mecanismos dos aditivos, de tempo e de custo. Então tem dificultado demais, inclusive a parte jurídica disso, nas medições e na continuidade das empresas. Por tudo isso, as empresas têm flutuado muito. Muitas empresas não têm continuidade. Quando você fala aqui que a Ápia, que vocês fundaram há 60 e tantos anos atrás, está aí até hoje, isso não acontece, essa sorte não acontece com a quase totalidade das empresas. Você abordou esse tipo de assunto com o Marcos Santana aqui? Não, eu não tive essa oportunidade, mas esse assunto saiu aqui ontem com 2 outros colegas. Eu queria repetir com ele, porque o Marcos, eu assisti a entrevista dele, eu achei ela simples. Ele tem um conteúdo muito grande. Esse cara aí, ó. Tem conteúdo desse tamanho. Não pode ser só 45 minutos. Ele ficou muito no pessoal, na vida dele. Ele não é muito, ele é bem prolixo, né? Mas a gente tem essa liberdade, né? Mas ontem nas entrevistas, teve uma entrevista que durou 1 hora e outra 1h30. Então depende muito da disposição e do calor de tudo que acontece, né? Então, nós discutimos aqui ontem. Hoje não existe mais o perfil do engenheiro do currículo. Hoje existe as CATs, você tem um sistema eletrônico, você tem a sua amostra de competência registrada, é diferente, né? Registrado como? No CREA, no sistema. Então você tem lá um departamento de emissão de competências, de a certificação de experiências. Então isso está muito mais eficaz hoje, né?
Mas acelerado? acontece que esse perfil do engenheiro de contrato está acabando, exigindo do atual profissional, de quem acaba de formar, uma iniciativa mais de empreendedorismo. Ah, entendi. Mudou muito o perfil. Sim. E como a nossa área, não sei como é o caso da mecânica, da elétrica, mas a área da civil, ela tem uma diversidade que permite certa autonomia. No caso da metalurgia, por exemplo, você trabalha com ações que exigem uma planta de produção muito mais onerosa do que na área da civil. Porque a civil tem muitas frentes, é uma diversidade, né? E não acontece na área da mecânica, da elétrica, da metalurgia, da mineração, então é diferente. Então, essas áreas, outras da engenharia, elas permitem, ainda tem esse currículo debaixo do braço que você pode se candidatar a uma atividade que fixa profissionais, mantém profissionais. Na civil, não. O mercado está muito difícil para quem está formando. Também porque não só a 8666, como essas mutações no mercado, né, os profissionais estão tendo que buscar esse mercado. E também buscar no mercado com uma competição, é muito ruim falar essa palavra, mas o mercado hoje, eu tenho hoje uma inserção de muitos profissionais de muitas escolas que estão sendo criadas. Os critérios mudaram. Não é em caráter de denúncia, mas eu, como muito atuante na área de educação, quando eu tive um período no CREA, na área como conselheiro, eu atuei muito na questão do acompanhamento das estruturas curriculares das escolas que foram fundadas. E são muitas, mas são muitas, é assustador. Mas são muitas escolas. Teve uma escola que eu peguei e ela tinha 80% de tudo e 20% de engenharia. Que é isso? 20% de engenharia e 80% de tudo que não era nada. No que diz respeito à nossa formação profissional. Conseguimos mudar a estrutura curricular. Mas aí, a partir dessa estrutura, nós temos as ditas atribuições profissionais. E aí um fórum de discussões que caiu na seara jurídica. Porque teve uma instituição dessa aí, que não vai ser citado o nome, que ela colocou lá, ela exigiu atribuições simplesmente porque o aluno faz o curso. Mas ele não tem formação específica naquela área que ela entrou na justiça e conseguiu garantir para os alunos dessa instituição as atribuições profissionais, sendo que esses alunos não fizeram formação na área. Então, o ensino da engenharia hoje está mais ou menos assim. Você está querendo falar muito disso? Não, é continuar aqui depois com o Eu Guilherme. digo assim, a Sociedade de Engenheiros está aí, ó. Ela sempre lutou muito pela defesa do engenheiro. Sim, então, o que eu queria ela hoje pode, ela participa. Qual que é a sua opinião acerca dessa mudança? Hoje, no passado, eram currículos, hoje é empreendedorismo. O que você tem a dizer sobre isso? Nós ainda estamos da ficha profissional do cara. A empresa pode manter. Esse negócio de empreendedorismo, eu li muito do caso do Odebrecht. Foi que em 1980, 80 e pouco, nós fizemos um congresso da DCE lá na Bahia, que o Norberto fez uma palestra inicial que era sobre o empreendedorismo. Soltou até 3 livros assim. Você conhece essa daí? Se eu tiver dele, vou ver se eu acho. Ele lançava esse negócio de empresa, era isso, de fazer empresa, e juntava tudo de dinheiro ali, estudava aquela obra, fazia preço aquela obra, ganhava aquela obra, depois ele ia fazer essas obras com resultados todos definidos cada um e tal. Era uma coisa muito assim. Esse tipo de coisa. É a única coisa que eu vi diferente nessa época. Mas esse lado eu não sou muito versado, não. Eu acredito que o Luiz, o Marcos, possam ter mais contribuição para dar. Gostei do termo versado. Viu? Não tem o quê? Não sou muito versado. Não sou. Gostei. Não foi campo meu de trabalho, de estudo. Muito bem, deixa eu contar mais alguma coisinha. Bom, a empresa não está em 62 anos, tem uma holding, familiares. E vocês agora estão, além de construção pesada, partiram para outros
Tem empresário, tem civil já hoje junto, né? É, é. Tem a parte de mineração que nós temos feito também, um pouco. Então, a empresa com 62 anos de idade tem que abrir realmente mais, né? Loteamento. Loteamento fizemos um monte já. É. Então, hoje nós estamos mais ou menos com, embora a gente seja assim, nós temos conselho, temos diretoria, temos conselheiros de fora. Durante quase 10 anos, o Haroldo Brasil, não sei se você lembra dele, Haroldo Vinagre Brasil, Sim. foi um conselheiro nosso, muito bom, aliás, de conta. E agora, atualmente, é o Carlos Bonato, que eu também... O Haroldo era eletricista, né? Eletricista. Haroldo Não, Vinagre Brasil. não, era civil mesmo. Você viu mesmo? Era um cara excepcional, de preparo, de fazer a parte do Cabral, né? E era um conselheiro de empresas muito bom, muito espetacular. E depois dele agora é o Carlos Bonato, que é um cara mais novo. Bonato tem hoje 50 e poucos anos, está conosco já no conselho já há uns 4 ou 5 anos. Junto com os que são conselheiros, né? Quer dizer, era eu, Carlos Alberto e Roque, e esse pessoal depois passou agora a ser meu filho, filho do Carlos Alberto, tá vendo? E aí, assim por diante, está sendo dessa forma. Hoje nós estamos com um capital mais ou menos de uns 170 milhões, um faturamento anual mais ou menos de 700 milhões, e a clientela nossa, que era muito pública, começou com prefeituras, DECAP, Copasa, CDI, né? Ela hoje é toda muito pesada, então está muito concentrado na Vale, principalmente na Vale, onde é que eu ponho lembrança aqui mais lembrando para mim aqui? Na Vale, na área. Samarco, DENIT, DR, essa parte mais pesada, né? Na Vale, na área de estradas Na Vale, a área toda de Minas. Mina? Aqui lá no norte, é mais em cima do que aqui. Ah, Temos mais ou Carajás. menos uns 3 mil funcionários hoje em dia. quantos? 3 mil. Então vocês na Ápia, vocês têm ainda, tem os profissionais de engenheiros e com certeza também tem um geotécnico, alguma coisa. Tudo. Né? Tudo. A diretoria executiva, toda era profissionalizada, o quadro também, né? A segurança social da empresa continua muito boa, sempre foi boa desde o início, continua. Ainda é propriedade das famílias, através da Preta e da Montemor, as duas famílias nossas, o Carlos Alberto, porque o Roque, o terceiro fundador, ele faleceu em 2006. Então, Tinha um filho só. E tinha não... dois. Um morreu. Um morreu. O Coy morreu depois, né? É, E o outro é engenheiro, está completamente desaparecido. né? Desde a época da morte do Roque. Morreu a mãe também A mãe, depois. É. Sumiu completamente. É. Ah, Muito bem. O que mais? Se você tem mais alguma coisa, você está livre para colocá-lo. é. Abre bem de mesa, aqui, então, sede própria. Pus aqui, inclusive, um detalhe aqui, homenagem a Jacó Lopes de Castro, avô do seu Avô. Jacó, Aham. que foi meu padrinho e a vida inteira me ajudou para É. estudar. Pai do Jacó? Avô do Jacó. Avô do Jacó. Avô do Jacó era Dona padrinho do Gueto. E que é sempre meu padrinho, apoio, era minha visão de engenharia era dele, porque meu pai tinha morrido, já morreu muito cedo, né, com 7 anos. Mas o Jacó, meu padrinho, não, que era. Tinha trabalhado Era com seu ele. pai, né? E Ele, a vida toda fazendo estrada, essa situação, eu acompanhei esse dia. estrada ainda na época dos cavalos. Ele, É, tinha, as ele carretinhas. tinha uma tropa que era considerada uma tropa importante, grande. Avô do Jacó. Aqui tem uma medição, uma trena de metal, de ferro. Você já chegou a ver ali? Não vi não. É uma corrente de metal que era a trena do passado, viu? É, Eu estou imaginando Eu- essa eu- copa aí. é. Aham. Agora, o que é mais? Eu pensei, na época, no meu tempo de estudante, eu ajudei muito no DA, no DCE, na FUME, na SME, Conselho. Foi seu tempo, Luiz? Não, se você, né? Foi do seu tempo, né? Do Luiz. É. No CICEPOT, na DCE, no Brechó da Construção e no Centro Loyola. Brechó da Construção é uma Eu coisa muito participei dessas interessante. reuniões do Brechó da Construção. É? Pode ser que nós tenhamos nos encontrado
Junto eu ao Fundo de achei Questão que para foi. Crianças. Você lembra Ainda disso? existe o brechó da construção? Não. Ele Não. falou com aquela portaria ou daquela Dilma Ah, de dar financiamento através da Caixa Econômica, financiar materiais de construção, É. o brechó deixou de existir. É. que era uma coisa muito Então, imagina, importante. foi criado num papo que eu tive com o Marcos e o Félix, no escritório do Félix ali na BR, da BR não, Senhor do Carmo ali. O Marcos tinha sido eleito, eu acho que vice-prefeito, foi vice-prefeito. Aí teve aquelas calamidades de janeiro aqui, desgraçada, né? Então ele chamou a mim, o Félix, mais o João Pedro e outros colegas, para ver se a gente ajudava com reto, com carregadeiro, não sei o quê, nessa reunião. Tudo fazer essa reunião que nasceu a ideia do brechó. Eu participei de algumas reuniões. Eu formei o brechó, mas a ideia foi também junto com o Marcos e com o Félix. Vocês desenvolveram o Fundo de Questão para Crianças, eu me lembro Também, disso. No Brechó da É Educação. muito importante. Então, Centro-Oeste, É. a DC é brechó, Centro-Loyola é onde é? Aí é ligado aos jesuítas da Cidade de Jardim. Ah, Fizemos muitos seminários, diga. O Centro Loyola, que você dirige também, dirigiu Até hoje sou conselheiro lá até o final. no Centro Loyola. Fundador e até hoje. É, Continua até hoje. que é Ô Guido, para nós finalizarmos, nós temos aqui só a prática de pedir a você que você dê um conselho para os futuros engenheiros do Brasil, porque eu fiz aquela entrada aqui exatamente por isso. Eles estão meio perdidos, o mercado não absorve tantos profissionais, eles não têm a formação necessária para o mercado, muitos deles reclamam isso, porque é muito diverso, né? E hoje o mercado não contrata como contratava antes, ficou muito restrito, então eles têm que ter iniciativa própria. O que você pode falar? Porque você, como empresário, com 2 empregos, depois montou uma empresa há 62 anos, então, que sugestão que você pode dar para eles sobre a questão do empreendedorismo, da segurança pessoal, o que puder? Bom, o problema do empreendedorismo é o seguinte, quer dizer, não são muitos, são até, vamos dizer, uma parcela só de quem forma em engenharia, pelo menos no caso particular, que realmente tem como formação ou como natureza deles e tal, ele ser também um empreendedor, né? Então, tem essa distinção que ela é marcante, né? Agora, eu não tenho isso, eu até fiquei curioso com isso, eu vou saber lá na Ápia, e eu vou ver com o Marcos também, se esse ambiente que você falou dessa dificuldade dos profissionais, esse modo de enxergar diferente que está hoje, não sei. Lá na empresa nós temos, vamos dizer assim, o convívio com os engenheiros de modo geral, todas as obras, é muito grande. Nós fazemos reuniões periódicas e fazemos avaliações. Temos remunerações são fixas e variáveis. Vamos dizer assim, nosso ambiente na empresa, desde o início até hoje, graças a Deus, ele continua muito bom. Então, pode ser um lugar que a gente pode sondar. Tem tradição e condição para isso, né? Sim. Mas hoje eles estão todos tendo que montar uma empresa individual e prestar serviço como empresa individual, com contrato. Esse é problema do imposto de renda, esse é problema da legislação da empresa. Não, isso é Para questão poder trabalhista fugir, também. Hein? É a questão trabalhista. Eles, sempre uma motivação desse tipo. Isso. Eu estou muito longe desse negócio com a idade que eu estou, não estou muito longe, mas eu vou conversar inclusive sobre isso. Conversaremos mais sobre isso nas nossas reuniões aqui, com certeza. Me fez lembrar do empreendedorismo do Odebrecht na época disso. Isso, Os caras pegavam a obra, estudavam, davam o preço, ganhavam, a equipe tocava. E sobre a engenharia, para finalizar mesmo, a questão da engenharia nacional. Qual que é a sua opinião? Porque não existe, para mim, não existe o entendimento da importância da engenharia, especialmente no setor, na área pública, na infraestrutura. Algumas empresas desertam, tem uma... Como é que fala? Ontem nós estávamos discutindo isso aqui. Muitas empresas não se mantêm, elas se fecham. A sua é um sucesso, é um exemplo de sucesso. Parece que o ambiente não está fácil de empresa jovem. Continuidade. Parece não que tem. Aquelas grandonas todas, as irmãs, né, as 5 irmãs, elas com aquele negócio da operação que existiu e tal, elas praticamente pararam de atividade, né? Que é a Andrade, esse pessoal todo. Esse pessoal. E eles, parece, pelo que eu conversei por tempo, eles fizeram assim uma coisa, seguraram um grupo confiável, o pessoal de
que também guarda também um certo, digamos assim, um conhecimento muito grande ali para poder reiniciar alguma coisa nova de novo, o grupo, né? Mas eu não sei, eu acho que esse ponto eu não sei dizer, porque a nossa empresa, eu te confesso com toda sinceridade, ela é muito sadia, ela sempre foi muito sadia, muito séria, muito... Isso é muito bom. Ela é Eu muito- acho que a seriedade é muito importante. Isso é muito bom. Então, eu não... Uma empresa de 62 anos é notável. Né? Eu Tradicional Como vai ser depois que passar aqui, eu e o Casal Alberto falecemos, se os nossos filhos continuarem, eu acredito que vai continuar do meu jeito, porque também nós temos executivos formados na própria empresa que também estão, né? Sim. Estão na diretoria e no conselho. A questão é o mercado, né, Guido? Porque ele não absorve. Eu até contei um caso aqui ontem e nós vamos realmente ter que finalizar. Nesse caso, um assistente social falou em uma palestra que não se precisa de engenheiros, contrata-se mestres de obras. Então, o brasileiro O assistente social falou isso? Falou isso. Que Isso foi o mas motivo de uma carta que eu mandei para os Estados Unidos sobre o comportamento dela. Então, esse tipo de pensamento, que não se precisa de engenheiros, de contrata-se um analista, os planos diretores, ontem eu numa reunião à noite, falou-se lá em plano diretor, 2008 eram todos os municípios com mais de 20 mil habitantes teriam que ter planos diretores. Não são planos diretores, são feitos muitos deles por advogados. Então, a banalização desse trabalho da engenharia, ela existe. Então, você tem, de um lado, uma banalização, outro, um desconhecimento da importância da engenharia. Do outro, uma lei que o critério é quantitativo financeiro e não pela qualidade. Então, tem sido um pouco difícil. Bom, nós temos que finalizar. Eu quero agradecer a sua presença aqui, em nome de todos nós da associação. Convoco você a participar conosco dos nossos trabalhos, que vai ser um prazer. E agradecer ao CREA mais uma vez pelo apoio, agradecer a equipe de apoio desse projeto. Esse projeto, ele pretendemos editá-lo, né? Essa edição vai ser uma edição, nós temos a gravação, mas pretendemos fazer um registro, um arquivo digital escrito, para publicar, quem sabe, fazer uma edição de todas essas entrevistas. Nós já fizemos 2 projetos completos com 8 cada um, e estamos na 3ª edição com mais 8 entrevistados. Na sequência, agora, nós vamos ter o prazer de entrevistar a Luiz Vasconcelos, que está aqui presente, e agradeço mais em nome de todos. Muito obrigada, foi muito importante a sua presença. Foi muito agradável. Muito importante esse depoimento. Obrigada.